Queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento aqui de culto, de adoração a Deus, nesse dia que é o dia do Senhor. Que cada dia o Senhor esteja nos dando mais essa convicção, Pai, e esse entendimento, para que possamos nos desfazer de todas as outras coisas nesse dia e nos dedicarmos exclusivamente, Senhor, à nossa força, o nosso entendimento, até mesmo o nosso descanso, para o louvor e a adoração, Senhor. Fica com o teu povo agora, Pai, e te pedimos que o Senhor esteja falando ao coração da tua igreja. Que a tua palavra, Senhor Deus, vá em direção ao nosso coração, Senhor Deus, quebrando, Senhor Deus, os nossos altos muros, quebrando, Senhor, os nossos ídolos, os ídolos do nosso coração, e, Senhor, estabelecendo, Pai, esse coração como casa e terreno ao Senhor. Fica, Senhor, com o teu povo, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar o nosso irmão presbítero Fernando, que estará trazendo a palavra do Senhor aqui hoje pela manhã. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, vamos ler os versos 16 a 23, Colossenses 2, 16 a 23. Diz assim a Santa Escritura: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Irmãos, sumariamente falando aqui, o tema central da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses se desenvolve a partir da ideia ou do ensino da suficiência e da supremacia de Cristo sobre todas as coisas, né? E a partir desse fundamento da pessoa e obra de Cristo, Paulo procura ensinar de forma bem eficiente aos colossenses que a vida cristã começa com a compreensão de que estamos unidos a Cristo em sua morte e ressurreição, e portanto unidos ao nosso Salvador, nós somos capacitados a nos engajar na obra de mortificação, né, de mortificar o pecado, de nos despojar do velho homem, de nos vestir das graças da vida cristã. Então Paulo ele desenvolve aqui, né, resumidamente, na carta aos Colossenses, esses princípios que devem ser vividos na vida cristã com base na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E aí é interessante que observemos isso, que o combate às heresias,
né, o desenvolvimento da vida cristã no casamento e na criação dos filhos, no trabalho, na oração e na conduta em relação aos incrédulos estão fundamentados. Você vai encontrar tudo isso, todos esses ensinos, essas, digamos, ramificações, né, para a nossa vida, estão fundamentados nessa verdade, nesse eixo, fluem desse eixo que Paulo estabelece na pessoa e obra de Cristo. Claro, quando você olha, você faz uma leitura linear da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, você vai perceber que ele está combatendo heresias ali, né, claras, né, e a gente vai perceber aqui que não se trata de uma heresia específica apenas, mas um mix de falsos ensinos e ensinos errados acerca de Cristo. Mas todas as outras coisas, todas as outras questões que envolvem a vida cristã partem desse fundamento, tá? Então, partindo para o ponto mais específico da nossa exposição aqui, Paulo está combatendo nessa carta um aglomerado de falsos ensinos que estão presentes naquele contexto da igreja em Colossos. E é por isso que Paulo ele vai gastar grande parte, ou a maior parte, do capítulo 1 e 2 ensinando sobre a pessoa e obra de Cristo. Se você olhar bem rapidamente, você vai notar exatamente isso. Paulo afirmando que o Senhor Jesus Cristo ele é o Senhor de todas as coisas, tanto as visíveis como as invisíveis, tanto no céu quanto na terra, que Ele é antes de tudo, Ele é o Senhor de todas as coisas. E não somente isso, mas Paulo também mostra como na pessoa de Cristo, Deus salva pecadores de forma magnífica, de forma que às vezes as nossas palavras ficam limitadas, né? Onde na encarnação Deus assume a natureza humana, vive uma vida de perfeita obediência e morre pelos pecados do seu povo e encerra o escrito de dívida que era contra nós, cravando na cruz. O versículo anterior aí ao capítulo ao ponto, né, que nós estamos expondo, o verso 16, ele expõe exatamente essa realidade, que Cristo cumpre tudo isso, e ele crava esse escrito de dívida que era contra nós, e que constava de observâncias, cravando na cruz. E agora Paulo parte exatamente desse fundamento estabelecido na pessoa e obra de Cristo, para ensinar a igreja como viver a vida cristã dentro dessa liberdade que Cristo nos garante, que Cristo nos provê, sem as escoras espirituais ou as propostas que às vezes poderia soar como espiritual, como piedoso, como uma cara de sabedoria, mas que na verdade estava longe disso, porque desconsiderava Cristo. Então Paulo ele parte com relação a esses princípios ensinando, né? E fazendo isso ele estava contrapondo ou combatendo as propostas né, dos falsos mestres, ensinando aos colossenses e a nós que todas as outras coisas, todas essas coisas que nós vamos ver aqui, que o tipificava, que apontava para ele, eram apenas sombras, né? Eram sombras, e que Cristo agora assume a posição central e final para onde todas essas coisas apontavam. Verso 16: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Paulo aqui começa advertindo os colossenses de que ninguém tem a autoridade de se colocar como juiz sobre a igreja de Deus quanto a essas coisas. O termo julgar aí, né, ninguém vos julgue, o termo julgar aí, ele significa
ele traz exatamente essa ideia de um juiz, um árbitro, né, que procura desqualificar aqueles que estão em seu labor, em suas atividades, como um atleta, por exemplo, fazendo com que ele não tenha mais condições. Então, o princípio aqui que Paulo vem mostrando é exatamente isso: olha, ninguém vos desqualifique, ninguém vos julgue de acordo com esses preceitos, de acordo com essas normas, com essas relações. Nós vamos ver isso aqui de forma mais clara. Por que é importante isso? Porque o propósito, o objetivo dos falsos mestres de pôr ênfase em todas essas regulamentações eram de convencer os colossenses, convencer a igreja de que a salvação e a vida cristã deles estavam totalmente condicionadas à rígida observância dessas coisas. A vida deles na fé estava condicionada a observar e a caminhar dentro dessa relação. Irmãos, isso em suma é uma negação da suficiência de Cristo, né? Isso em suma é uma negação da suficiência de Cristo para a salvação do seu povo, para a nutrição do seu povo, para a manutenção da vida do seu povo. Isso é uma negação da pessoa e obra de Cristo. Paulo aqui expressa, né, uma forte oposição a esse tipo de ensino, como que eles apresentavam ali Cristo mais determinadas observações, ou Cristo mais determinadas regras, Cristo mais isso, Cristo mais aquilo, como se isso então fosse condensado, então tornasse a vida cristã melhor por essas coisas, e não pelo que Cristo fez e aplicou graciosamente em nossas vidas para a glória de Deus. E aí é interessante percebermos alguns detalhes aqui, para que a gente não caia em erros que eu já expus aqui, já falamos aqui, não é, do antinomismo, né, ou de algumas questões que tiveram seu valor ali, né, porque embora essas coisas tivessem o seu uso legítimo no contexto do Antigo Testamento, não eram um fim em si mesmas. Não eram, elas representavam, apontavam para algo maior, que quando viesse então, aquelas coisas seriam apenas sombras, como Paulo muito bem coloca aqui, usando essa relação, a gente vai perceber isso. E aqui é importante fazermos uma observação, né, com relação a isso, que é a importância dessa linha que une, dessa linha contínua que é estabelecida por Deus, que é a teologia do pacto, né, sobre as duas administrações, porque por meio de um pacto soberanamente administrado, Deus se relaciona com o seu povo, dando-lhes preceitos e meios de lhes ensinar a confiar, de lhes ensinar a depender em sua bondade, em sua misericórdia, de que Ele resolveria, Deus, não o homem por suas ações, não a obediência pela obediência, não a fé pela fé, não a ação em si mesmo, mas essas coisas foram dadas por Deus e tinham seu uso legítimo para apontar para isso, para que o povo aprendesse, fosse instruído a confiar em Deus, no Deus do pacto da aliança, que Ele disse que seria o seu povo, que seria o seu Deus e eles seriam o seu povo, e que Ele livraria eles dos seus pecados. Sendo assim, todas as leis cerimoniais que vigoraram no Antigo Testamento tinham esse papel representativo e direcionador para algo pleno que viria, estava por vir. E algo bem esclarecedor acerca disso que nós estamos tratando está em nossa confissão de fé, no capítulo 7, seção 5 e 6. Eu vou ler aqui bem rapidamente para a gente, já foi falado aqui, né?
sobre isso, já foi ensinado na escola bíblica, mas eu só vou ler, que traz esse esclarecimento. Olha como os nossos padrões olham para isso. Esse pacto no tempo da lei não foi administrado como no tempo do Evangelho, sob a lei, foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, da circuncisão, do Cordeiro Pascual e de outros tipos, guarde aí, tipos e ordenanças dados ao povo judeu, tudo prefigurando o Cristo que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir, veja, e edificar, ou seja, essas coisas que o tipificavam, né? Para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido. O pacto pressupõe tudo isso. Por quem tinham plena remissão dos pecados e a salvação eterna. Essa dispensação chama-se Antigo Testamento. Sob o Evangelho, quando foi manifestado, ou seja, o que Paulo está desenvolvendo ali, a sombra e a substância, o corpo projetado, né? A sombra do corpo. Quando isso vem, né? Sob o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, o pacto é manifestado com mais plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, aos judeus, bem como aos gentios, isto é, chamado o Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos de graça, diferentes em substância, mas um e o meio sobre várias dispensações. Ou seja, o ponto comum aqui que a gente precisa observar para avançar é que no Antigo Testamento nós temos as sombras que tipificavam e prefiguravam aquilo que estava caminhando para a manifestação plena. No Novo Testamento nós vemos a revelação plena daquilo que havia sido apresentado, tipificado no Antigo Testamento. Então, dentro do desenvolvimento do Antigo Testamento, a linguagem bíblica das figuras e dos tipos vão fornecer, e isso é muito importante que tenhamos atenção, vão fornecer informações verdadeiras, legítimas, ainda que não perfeitas e finais, mas suficientes para produzir ou conduzir os crentes à fé no Messias que viria. E isso tem um propósito que era o que a gente já disse: ensinar o povo a confiar em Deus. Todas aquelas cerimônias, todas aquelas relações, tudo aquilo que tinha esse propósito didático de levar o povo a confiar e aguardar em Deus. Por exemplo, em João, no Evangelho de João, capítulo 6, verso 32 e 33, Jesus chama a si mesmo de verdadeiro pão, não é isso? E relaciona o pão do deserto a ele próprio. Versículo 32, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés, veja, que vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce dos céus e dá vida ao mundo. Veja, o pão não era aí uma versão, uma espécie de versão menor de Jesus, mas apontava para ele. Tinha esse propósito, e Jesus aqui está explicando o que isso de fato significa, o que aquilo que o tipificava de fato significa. Deus estava ensinando o povo que ele proveria, o verdadeiro pão que desce do céu, que dá vida, que sustenta, que alimenta o seu povo, que mantém o seu povo. Da mesma forma, irmãos, o sangue de bodes e touros não são o sangue de Cristo, mas dentro da estrutura pactual, em que eles foram ordenados, eles prenunciavam e retratavam, Cristo. Toda a escritura do Antigo Testamento cresce dentro dessa perspectiva messiânica, então, nesse anseio, nesse aguardo de que Deus estava agindo a fim de cumprir aquilo que ele havia prometido e de que ele daria pleno cumprimento
a sua palavra de uma vez por todas. E todas as promessas, profecias, então, sacrifícios e ordenanças do Antigo Testamento vão mostrar ou apontar para a base sobre a qual o Novo Testamento será erguido. E essa estrutura aí que nós temos do Antigo Testamento, ela funciona então como esses instrumentos projetados por Deus para revelar Cristo e seu reino de maneira eficiente ao seu povo. E, irmãos, isso é magnífico, né? Porque diante dessa realidade nós podemos ver a sabedoria de Deus na revelação progressiva. Isso é magnífico, um comentário de Calvino que nós vamos falar aqui, dessa sabedoria perfeita de Deus, de forma progressiva no seu plano redentor, onde inicialmente todo esse sistema que nós estamos tratando aqui foi dado com esse objetivo, né, de ensinar aos israelitas sobre a suficiência de Cristo, que Cristo assumiria o lugar dessas coisas significadas de forma plena e perfeita. A sabedoria de Deus é manifesta de forma gradual, progressiva, não tá aí. De forma que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós lemos, nós podemos olhar e ver o Senhor Deus mostrando a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça, e culmina na plenitude dos tempos em Cristo, seu Filho, Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós temos aí ofícios, dieta, festas, cerimônias e muitas outras coisas que tipificavam ou que tipificam Cristo, mas somente nele essas coisas encontram o seu verdadeiro cumprimento. Parece que eu estou sendo redundante, né? E talvez esteja, né? Para que isso não seja distorcido em nossa mente. Portanto, essas coisas elas estavam ali direcionando, né, os olhares para Cristo. E aqui está o ponto que Paulo vai tratar então com a igreja nessa sessão: o perigo de tentar viver a vida cristã no campo das sombras, né? Daquilo que eles tratavam como uma espiritualidade destituída do seu fundamento, que é Cristo. Destituída do seu fundamento, que é Cristo. Veja, irmãos, a heresia em Colossos era um mix sincrético, né? Que propunha a verdadeira espiritualidade, a verdadeira piedade por meio de rituais, de regras, práticas que envolvia a autodisciplina para alcançar o ideal espiritual. E aí nós vamos perceber pela estrutura que temos aqui que basicamente 3 propostas estavam evidentes ali, como o legalismo, o misticismo e o ascetismo. Nós vamos ver aqui de forma bem breve. E aparentemente Paulo aqui nessa primeira parte, ele está combatendo uma heresia judaizante, que procurava inserir no cristianismo aquelas práticas que já haviam chegado ao seu pleno cumprimento na encarnação de Cristo. E veja, esse é o objetivo do falso ensino que estava sendo disseminado ali: regulamentar a observância rígida das sombras. Veja o perigo da coisa, né? Regulamentar a observância rígida, severa das sombras como absolutamente indispensável à salvação, ou se não a salvação como tal, pelo menos a plenitude, a perfeição da salvação, que está ligada à piedade, à santidade de vida. Essas coisas teriam que ser observadas. A obra de Cristo não pode nos santificar puramente. A obra de Cristo não é suficiente. Cristo não é suficiente. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Se
escorar em alguma bengala ou outra, né? Então, nós temos nos versos 16 e 17 Paulo combatendo o que podemos chamar de legalismo. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombras, ou sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. O ponto aqui é que o sistema de sacrifícios, como nós falamos, as cerimônias e as festas, elas estavam ali, ou elas serviam para ensinar e relembrar aos antigos sobre os valores espirituais que se acham em Cristo e no Evangelho, mas eles não tinham em si mesmo o valor próprio para a salvação da alma. E aí é interessante observar que Paulo ele usa aí um argumento histórico que era bem conhecido e empregado na filosofia platônica, né, do que ele coloca aí de sombra e realidade, né, muito importante para combater esses erros. E esse argumento é importante porque ele mostra que essas leis cerimoniais e algumas observâncias foram importantes, mas que elas cumpriram o seu papel no desenvolvimento do plano redentivo e cessaram, elas chegaram ao fim. E é interessante o que Hendricks, comentando isso, diz com relação a essa colocação de Paulo entre sombra e realidade. Veja o que Hendricks expressa sobre isso. Por que tomar como indispensáveis ordenanças quanto ao comer, quando aquele que tem por sombra o maná de Israel está se oferecendo como o pão da vida? João 6, 35 a 48. Como pode a observância da Páscoa ser considerada um meio para o aperfeiçoamento espiritual, quando nossa Páscoa foi sacrificada, o próprio Cristo? 1 Coríntios 5, 7. Que justificativa poderia haver para se impor sobre os convertidos do mundo gentil? E aí é interessante isso. A observância do sábado judeu, quando o portador do descanso eterno está exortando a cada um vir a ele. Veja que interessante, né? E aí é interessante aqui a gente gastar um tempinho com relação a isso aqui. Porque, diferente do que muitos pensam, volto a dizer, tem gente grande aí, né? Eu já disse em algumas exposições, tem gente grande aí, comentaristas, e que veem, enxergam nesse texto aqui uma abolição do quarto mandamento, né? De Êxodo 28. Vê nesse texto aqui uma base que dá a eles, não sei como, mas digamos, um álibi, né, para a abolição ou a não observância do dia do Senhor, né, junto com outros textos. Existe uma obra do Joseph Piper, o Dia do Senhor, que ele desenvolve bem claramente essa relação aqui. Mas, diferente do que muitos pensam, ou podem pensar aqui, Paulo não está revogando o dia do Senhor, quando ele coloca lá, né? E dentro de tudo que a gente está falando, fala dia de sábado. Paulo não está revogando, tá, o dia do Senhor. Creio que a melhor forma hermenêutica que a gente pode empregar aqui é dizer que Colossenses 2, 16 e 17 não está anulando o Êxodo 20, verso 8, o quarto mandamento. Essa passagem aqui não só nos ajuda a compreender a abordagem de Paulo com relação aos dias, como nós vemos aí, como também ensina que não podemos observar o sábado judaico, né, do sétimo dia. Em outras palavras, Paulo anula a observância do sétimo dia, mas não o princípio moral, né? Princípio moral envolvido na lei do Senhor,
que está lá em Êxodo 20, verso 8. E veja que interessante, esses três termos, dia de festa, ou seria dia de lua nova, ou dia de sábados, ou os sábados, são frequentes e conjuntamente empregados no Antigo Testamento para descrever os vários dias cerimoniais que o povo de Deus era obrigado a observar. Veja, abra Neemias, tem outros textos, claro, mas veja Neemias 10, versos 32 a 33. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas de lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Portanto, veja aí um ponto que a gente precisa observar. Paulo, ele está descrevendo aí os dias cerimoniais, né, do Antigo Testamento, e diz que o cristão então não está mais debaixo da obrigação nesse sentido, tá? Essa instrução aqui, irmãos, era necessária. Então, antes de fechar isso aqui, longe dele abolir ou dele anular, né, o dia do Senhor, né, o princípio estabelecido na criação, tá? Ele estava mostrando que essas observâncias, como essas cerimônias ali que tipificavam Cristo, o descanso que ele provê de fato, de forma plena ao seu povo, chegaram na pessoa de Cristo, na obra consumada de Cristo, para onde aquelas festas apontavam e significavam. Então essa instrução aqui era necessária no período da transição da antiga para a nova aliança, justamente para ensinar aos crentes que em Cristo essas coisas encontravam o seu pleno cumprimento. Irmãos, essas coisas continuam sendo importantes hoje, né? Isso continua, né, sendo importante ser ensinado e dito, porque às vezes, embora distante, né, no tempo, muitas pessoas, né, muitos ainda querem fazer a mesma coisa, de inserir na vida cristã práticas que evocam as sombras, e muito pior, né, quando isso acaba indo à liturgia do culto, inserindo questões que já encontraram o seu cumprimento pleno na pessoa e obra de Cristo. E aí vem uma pergunta que eu creio que baliza a exposição que estamos fazendo desse ponto aqui. Qual é o perigo da falsa espiritualidade expressa pelo legalismo aí? É que ela se concentra em coisas que não podem nutrir a nossa alma e nos dar o verdadeiro deleite de estar unidos a Cristo. Porque na verdade a falsa espiritualidade despreza Cristo para enaltecer uma religião pessoal, uma religião egocêntrica e carnal. Perceba que o ponto em foco aqui não é como somos bons observadores e cumpridores de regras, e como isso nos provê méritos para a vida cristã. Veja isso. O ponto aqui é esse. Paulo combate essa mentalidade legalista, ensinando a plena suficiência de Cristo, tanto para a nossa salvação, quanto para a nossa nutrição na verdade, no ensino.
mistérios revelados na sua palavra que nos provê gozo, deleite, plena satisfação em Cristo Jesus. E ele insiste em nos advertir que não nos sujeitemos à medida do julgamento dos legalistas, porque eles não têm em seu coração como alvo a glória de Cristo, mas a sua própria devoção pessoal, carnal. E, irmãos, dentro dessa relação que nós expomos aqui, que nós estamos vendo aqui, é interessante olharmos para a nossa vida e vermos alguns pontos aqui. Veja bem, né? Às vezes nós gostamos de enxergar a vida cristã, nós olhamos aqui a grosso modo, culto de anjos, eu não pratico culto de anjos, festa de lua nova, como se isso aqui não tivesse nenhum tipo de aplicabilidade para nós hoje. Essa passagem aqui poderia ser então. Veja o princípio que está sendo ensinado aqui. Às vezes nós gostamos de enxergar a vida cristã e a nossa piedade, a espiritualidade cristã a nível de checklist. Estou executando bem, Por isso gostamos de determinadas configurações que nos dão a ideia de estarmos cumprindo ou fazendo ou de alguma forma, cumprindo meramente regras, porque no final seremos louvados por isso. Olha, veja como eu sou um bom observador dessas sombras, dessas coisas, dessas questões. Só que eu queria te chamar a atenção para uma realidade, que é a realidade do Evangelho, que nos foi proclamado, que nos é ensinado domingo após domingo aqui. É que a realidade da vida cristã envolve um enredo de fracasso e falhas desde os nossos primeiros pais, e apontam para o âmago maior, da maior necessidade que temos, que é de que precisamos de um Redentor, e que dependemos totalmente dos méritos de Cristo para sermos aceitos por Deus, não da nossa boa performance às vezes nós nos frustramos tanto, às vezes com relação ao nosso trato no convívio da nossa casa, não é? Porque a gente acha que... Mas às vezes nós nos vemos tão miseráveis, mesmo tentando acertar lá o alvo, ser um bom marido, ser um bom filho. Às vezes nós nos olhamos e nos vemos quebrados com relação a isso. É justamente esse é o princípio para que você veja quem de fato você é e quem de fato nós somos por essa nossa natureza pecaminosa que habita em nós, e de quem de fato pode cumprir todas essas coisas e nos suprir em nossas faltas, em nossas misérias, de às vezes ser um marido que represente Cristo, a sua esposa, o seu filho. Nós não podemos ser aceitos por Deus, essa é a mensagem do Evangelho. Nós não podemos ser aceitos por Deus porque nós somos bons cumpridores de regras. Nós não podemos ser aceitos por Deus porque nós somos bons observadores de rituais, porque nós somos bons cidadãos apenas. Nós somos aceitos por Deus unicamente porque Cristo nos vestiu com os seus méritos, na sua perfeita obra, e nos apresenta diante de Deus santos e inculpáveis. Essa é a realidade que nós precisamos observar. Essa é a realidade. Eu vou correr aqui, vou tentar correr aqui para terminar. Abra Hebreus 10. De 1 a 4, e depois avançando para o verso 11 e 14. Eu vou ler bem rapidinho para a gente ganhar tempo.
Hebreus 10, 1 a 4, primeiro. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, como com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que apresentam culto têm sido purificados uma vez por todas, mas não teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Verso 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais pode remover pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados de seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. É nele que isso encontra a sua perfeição. E um adendo, um parênteses aqui bem rápido. Nós não estamos aqui apontando para uma vida cristã negligente, tá? Para uma vida cristã naquele padrão, mas Cristo deixa e se lambuza, vive uma vida completamente à parte daquilo que nos é requerido. O ponto é, nessa caminhada, nessa corrida nossa cristã para o alvo, nós vamos ver os nossos fracassos, nós vamos nos deparar com as nossas misérias, com as nossas falhas, e elas devem nos apontar para Cristo. É nesse sentido que o texto de Colossenses deve ser aplicado à nossa vida cristã. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo de Cristo. Veja o que Calvino, comentando isso, diz: porque como os pintores no primeiro rascunho não traçam uma semelhança em cores vivas e expressas, mas o primeiro esboço traçam linhas rudes e obscuras com o carvão, assim a representação de Cristo sobre a lei era sem polimento e começou, por assim dizer, com um esboço. Em nossos sacramentos, porém, ela é vista, extraída para a vida. Ademais, enquanto os sacramentos representam Cristo como que ausente no tocante à vista e à distância de lugar, de certo modo isso tem o propósito de testificar que Ele uma vez se manifestou e que agora também nolo apresenta para deleite. Portanto, eles não são meras sombras, mas, ao contrário, são símbolos, sinais e evidências da presença de Cristo, porquanto contém aquele sim e o amém de todas as promessas de Deus, os quais nos foram uma vez manifestados em Cristo. Então esse é o ponto que nós vemos na relação da vida cristã, diante de todas as promessas, diante de tudo aquilo que havia sido prefigurado. Indo adiante, aí, nos versos 18 e 19, nós temos aquilo que podemos chamar de que é o combate, de Paulo ao misticismo religioso ali, e é interessante que o lado místico da heresia, ele tem tudo a ver com uma experiência religiosa subjetiva, uma experiência religiosa subjetiva. Eu tive um tipo de revelação mais, melhor do que está aqui, melhor do que está escrito. Eu senti uma coisa subjetiva. E no caso específico aqui dessa passagem, o que estava acontecendo em Colossos era o culto aos anjos
por parte dos membros daquela seita gnóstica. Esses anjos seriam então uma espécie, ou eles funcionavam nessa configuração como uma espécie de mediadores entre Deus e os homens. Tá? Então esses falsos mestres afirmavam ter recebido de Deus uma visão ou uma última revelação que não foi concedida aos apóstolos, e que lhes dava então uma espécie de conhecimento secreto superior à revelação de Deus, ou seja, aquilo que Cristo ensinou, aquilo que o Antigo Testamento ensina e aquilo que o Cristo ensinou aos seus discípulos e que foi por Deus dado por inspiração, não é isso? Então, eles arrogavam isso, uma espécie de conhecimento secreto superior, e essa revelação se expressava de forma mais piedosa, veja, não somente cultuando e adorando a Cristo, mas também os anjos. Não vão ser tão piedosos, tão espirituais, que a gente presta culto até para os anjos, até as criaturas. E aí, dentro do que nós temos aí, verso 18, 19, né? Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. O termo árbitro aqui traz aquela ideia que nós vimos, né? Inicialmente, como agir na capacidade de um juiz, né? Que num jogo ele vai desqualificar o atleta, ou aquele que lhe nega o prêmio. Se nós fôssemos aqui traduzir literalmente esse termo, ele significaria exatamente isso. Paulo dizendo: olha, ninguém vos prive do prêmio por causa dessas coisas, ninguém desqualifique vocês na vida cristã por causa dessas coisas, como ele já havia falado, porque isso foi cumprido em Cristo, e a única revelação segura que o seu povo tem está suprida no ensino da pessoa e obra de Cristo. Eu nunca me esqueço de uma fala de Richard Baxter com relação ao conteúdo dos seus sermões, dos seus aconselhamentos pastorais, da sua vida pastoral, né, com relação a críticas que lhes era feita com relação a esse conteúdo que era Cristo. Ele fala: olha, se nós conseguirmos pregarmos Cristo, pregar a Cristo e somente Cristo por toda a nossa vida e todo o nosso ministério, nós teremos feito tudo ao povo de Deus, nós teremos dado tudo o que eles precisam para a vida, para a piedade. Quando o apóstolo Pedro ele escreve ali que nos tem sido doadas todas essas coisas para a vida e piedade, isso significa Cristo, irmãos. Cristo em nós. Então esses homens, falsos mestres, eles procuravam colocar ou desqualificar alguém que estava caminhando nessa simplicidade do Evangelho, né? Era como se dissesse, né? Como vocês não estão praticando essas regras ou vivendo dessa forma, vocês estão desqualificados. Então Paulo rejeita isso de forma bem veemente e aberta: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando essas coisas. Ninguém se coloque contra vocês ou diante de vocês e desqualifique vocês. E era exatamente esse tipo de espiritualidade que estava rondando a igreja em Colossos. E eu queria te chamar a atenção para esse ponto, né, específico aqui. Veja, eles não negavam Cristo abertamente, dizendo: olha, deixa Cristo para lá e siga aqui. Eles não negavam Cristo abertamente, mas eles acreditavam que a vida ideal de fé, na fé, estava em somar essas coisas a Cristo. Veja, o resultado disso é que uma fé mística, sincrética,
produz uma espiritualidade soberba, uma espiritualidade contraditória àquilo que a vida cristã significa ou deve significar. Por mais que tenha cara de humildade, note aí os argumentos que eles usavam para desqualificar os cristãos. Eram esses: pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões. E eu creio que alguns de nós aqui, né, já nos deparamos com determinadas situações em que a experiência subjetiva delas, na vida delas, era o padrão testificador de que aquilo era a verdade absoluta, ou que estava às vezes acima da própria revelação. Eu me recordo aqui de um momento em que eu estava ali entre algumas pessoas conversando, e não lembro, eu estava tentando mostrar que isso cessou, essa forma de fulano, Deus usou fulano lá e me revelou isso, que eu vou casar e vai dar tudo certo. E eu falei, rapaz, eu gastei um tempo, olha, porque assim, no final, depois que eu argumentei, mostrei a coisa, falando, comigo deu certo. Comigo deu certo. Veja, a experiência subjetiva, a experiência, né, é o padrão determinante para aferir, falar, olha, tudo isso que você, ainda que tenha base, ainda que venha da Escritura, comigo deu certo. Veja, né, você pega alguém que passa, você vai casar, olha, poxa, que bom. Aí passa um tempo, a pessoa conhece alguém, olha, fulana, viu, profeta, comigo deu certo. Esse é o padrão. Então, veja que interessante, né? Pretextando humildade, culto dos anjos, né? Se não tem esse tipo de experiências místicas, não funciona. Mas na verdade, eles não eram nem humildes de fato, nem bons cultuadores, e muito menos tinham a visão correta que deveriam ter da vida cristã. Porque você vai observar, e Paulo vai contrapor isso na mesma sequência do pretexto que eles utilizavam para reprovar os cristãos. Veja aí: enfatuados sem motivo algum, final, né? Sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo suprido, olha aí, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Enfatuado aí significa literalmente orgulhoso, né? Alguém que é inflado ou por alguma experiência ou por alguma questão, né? É inflado. Paulo está dizendo, na verdade, eles são orgulhosos, idólatras, e longe de serem espirituais. O culto, ou de ser espiritual, né? O culto deles é um culto carnal, porque eles não se apegam, não retêm a cabeça, o cabeça da igreja, que é Cristo. Talvez aí você, ouvindo todas essas colocações aqui expostas, pense, né, como é que isso pode se aplicar à realidade da igreja hoje. Irmãos, queria que você percebesse isso, né? Percebesse isso que nós estamos vendo aqui. É por isso que nós vemos pessoas, entra ano e sai ano, e sempre se mostram imaturas na fé, sempre cambaleando e presas nos mesmos problemas. Passam anos, você vai lá e são os mesmos pecados, são os mesmos problemas, são as mesmas questões. Ela está sempre cambaleando, quando não os mesmos pecados frequentes, as mesmas fraquezas. O ponto é que, veja, embora ligadas ao corpo visível de Cristo, que
nesse mundo, né? É a igreja, estão cortados ou desligados de sua cabeça, que é Cristo. Estão cortados, por isso não crescem como deveria crescer a fé. Por isso não se desenvolvem em sua vida cristã, pois estão alienados à fonte de onde procede todo bom suprimento para a vida. Estão lá. É um corpo sem cabeça. Não vai crescer. Não vai. Porque retém cabeça, que é Cristo. Irmãos, percebam isso. A falsa espiritualidade no meio da igreja é uma praga. É como uma praga no campo. Porque ela não te leva para longe do cristianismo e da fé, a ponto de, talvez por um estalo, como nós vemos no Nabucodonosor e alguns outros exemplos, não te leva para longe a fim de você estar lá, e de repente você tem um estalo, recobra o juízo e se veja perdido, nu, cego, miserável, mas ela faz com que você viva da forma mais medíocre e miserável possível. O cristianismo dentro da igreja, fazendo do evangelho um teatro para sua própria condenação e destruição. A falsa espiritualidade é uma praga, porque você se apega a questões secundárias e esquece do coração da religião, esquece do coração da fé e da vida cristã. Diferente do que muitos pensam sobre o que é ser espiritual, que é ser um homem piedoso, uma mulher piedosa. Ser espiritual no sentido bíblico, ser piedoso no sentido bíblico, é ser governado pelo Espírito Santo. E quando, irmãos, isso está acontecendo em uma pessoa, na vida de uma pessoa, ela se mostrará sujeita a Cristo. Ela se mostrará sujeita a Cristo, a sua palavra, e consequentemente isso redunda em um culto verdadeiro e sincero, em uma vida em todos os aspectos alinhados para a glória de Deus, sem nenhum tipo de escoras. Espiritualidade bíblica é a vida de Deus. Eu não lembro qual foi o puritano que disse isso, mas a vida espiritual, ou a espiritualidade bíblica é a vida de Deus na alma do homem. Quando essa vida está lá, a coisa acontece. Quando ela não está, ou quando ela está ausente, o que se tem, é o que Paulo está dizendo aí, é um corpo sem cabeça, é uma anomalia. Por mais que se mostre qualquer gesto de religiosidade, são apenas os espasmos de um cadáver. Ele dá aquela... morto. Pode executar alguma... Ele pode página, né? Ele pode até dar o checklist. Feito. Culto de domingo foi. Isso. Fiz. Espiritualidade é a vida de Deus na alma do homem, e isso redunda em uma vida santa para a glória de Deus. É essa vida que reverencia Cristo como Senhor e Salvador, e com isso sujeitando todas as áreas da vida para servir aos propósitos redentivos. Calvino vai dizer, né,
que a igreja não fica em pé de outra maneira, senão no caso de todas as coisas lhe serem fornecidas por Cristo, a cabeça, e consequentemente que sua inteira segurança consiste em estar nele, E aí, na última parte desse capítulo, caminhando aí para o fim, Paulo vai mostrar aos Colossenses que a observância dos rudimentos humanos, carnais, não podem sustentá-los na vida cristã, que eles não podem vencer o pecado pelas ordenanças dos homens, por alguma espécie de mecanismo que você invente ou que você crie. Vamos fazer isso aqui porque eu vou resolver o problema do meu pecado. Ele vai mostrar que mecanismos humanos, por mais que funcionem em determinados aspectos ou áreas, eles não têm poder contra o pecado. Não tem. Versos 20 a 23: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseis isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas, com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e da falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. O que está em xeque aqui, nessa última parte, é o ascetismo religioso, né? O ascetismo, irmãos, é um princípio filosófico baseado numa cosmovisão dualista. Para nos elevarmos espiritualmente, precisamos nos libertar, né? Ou libertar a nossa alma da prisão, que é o corpo, né? Você vai ver essas colocações aí. E isso é feito impondo uma série de restrições e privações, né? Como se isso então fosse a solução para todo o mal do homem, né? Se isso fosse a verdadeira solução, eu vou criar sistemas aqui que vou me elevar, eu vou me abster, eu vou me mutilar, eu vou cortar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou me punir nisso, e vai dar certo, né? O que estava sendo proposto aos crentes em Colossenses era exatamente isso, a ideia de que eles poderiam vencer seus pecados, eles poderiam ir avante, vencendo as suas inclinações pecaminosas, como a sensualidade, por exemplo, aí, por meio desses exercícios, esses castigos impostos ao seu corpo, e chegar então à perfeita piedade ou à perfeita espiritualidade. Paulo vai dizer que não, que essas coisas não têm valor algum contra a carne, porque são preceitos e doutrinas de homens. E mais uma vez, meus irmãos, eu torno a lembrá-los e a dizer o que eu disse no início. O grande perigo que está envolvido aqui é que nós gostamos de enxergar a vida cristã e pensar em termos de espiritualidade a nível de checklist. E às vezes nós criamos da nossa própria cabeça, ou nos submetemos a uma série de regras e privações, porque achamos que determinadas práticas necessariamente nos fazem mais espirituais ou santos do que outros. E aí eu queria aqui lembrar a nós, trazer a nossa memória aqui, sobre o que diz o nosso documento de fé, Confissão de Fé de Westminster, capítulo 20, seção, acho que é 2 e 3, no caso, sobre a liberdade cristã, e que nem sempre se trata ali, mas do uso da boa consciência cativa à palavra de Cristo, cativa à lei de Deus, ao seu santo evangelho, porque às vezes nós podemos cair facilmente nesse legalismo, nesse misticismo, nesse ascetismo, colocando a vida cristã então sobre os méritos das nossas boas obras.
então você vai chegar lá porque você fez corretamente. Não porque Cristo correu por você, não porque Cristo caminhou aquilo que você não conseguia e nunca conseguiria caminhar. É interessante ver a confissão dizendo isso. A confissão vai dizer: só Deus é Senhor da consciência e a deixou livre das doutrinas e dos mandamentos humanos que, em qualquer coisa, sejam contrários à sua palavra, ou que, em matéria de fé ou de culto, estejam fora dela. Assim, crer nessas doutrinas ou obedecer a esses mandamentos por motivos de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência e requerer para eles fé implícita e obediência cega e absoluta é destruir a liberdade de consciência e a própria razão. Aqueles que, sob o pretexto de liberdade cristã, cometem qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência, destroem, por isso mesmo, o fim da liberdade cristã. Pelo contrário, sendo livres das mãos de nossos inimigos, sem medo, sirvamos ao Senhor em santidade e justiça diante dele todos os dias da nossa vida. É engraçado quando nós olhamos para a nossa realidade presente hoje, usando ou aplicando isso aqui que nós estamos vendo, nós vamos ver muitos crentes que não fazem determinadas coisas, não bebem determinadas coisas, não comem determinadas coisas, não fazem e não usam determinadas coisas. Eles se julgam mais espirituais do que aqueles que não fazem. Eles acham que a vida cristã deles é mais elevada por determinadas coisas. E às vezes, em determinadas situações que estamos ali, é engraçado quando você fala, né, de alguma coisa que você faz para a glória de Deus, como tudo na vida cristã é, né? Elas te olham assim com um olhar, tipo assim, pobre crente, tá na periferia da fé, tá lá no fraco, tomara que um dia ele, né? Mas essas mesmas, eu estava conversando esses dias, né, na leitura do livro, com o Ruth estava colocando isso. O adultério tranquilo, né? É alguém que termina de falar ali, vai lá no WhatsApp e né, cobiça a mulher dos outros, olha para situações, desejam coisas pecaminosas, motivações pecaminosas, mas ela está tranquila em sua consciência, porque ela dá aquela ideia de que o checklist externo, visível aos olhos, está sendo feito. Então ela está numa religião que anestesia a sua consciência. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Que a nossa consciência, que o nosso coração esteja firmado na palavra de Cristo, que ela é a bússola que nos dirige e as nossas ações estão fundamentadas nelas. Determinadas roupas, determinadas questões, isso ou aquilo, não podem nos prevenir ou nos privar do pecado, como Paulo vai. O ponto aqui é que a única coisa que efetivamente dá ao homem poder e vitória sobre o pecado, nós temos em Cristo. Voltar a esses rudimentos, criar fórmulas, privações para se manter na vida cristã, é o mesmo que negar a eficácia da obra de Cristo, porque para isso ele morreu, para isso ele viveu uma vida de perfeita obediência e nos aplicou os méritos das suas obras. Você pode fazer todas essas coisas com motivação pecaminosa e falhar miseravelmente na vida, no alvo da vida cristã. Paulo vai dizer: nada disso tem valor contra a espiritualidade. Eu não sei se vocês conhecem, ou se vocês já em algum momento tiveram acesso a alguns materiais de Josh Harris, falando sobre namoro, ou isso ou aquilo, algumas regras criadas, ou alguns métodos, né, que evitavam. Eu não estou falando que método é ruim, que ter fórmulas, ou essas coisas não nos garante a santidade.
como nós estamos vendo. E eu creio que alguns conhecem aqui uma pessoa que criou bastante conteúdo. Tem uma obra dele escrita Cave Mais Fundo, né? Quando eu li, eu tive acesso a isso, acho que foi na pós-sistemática. Reverendo Eber Campos passou, depois ele fez alguns comentários falando sobre a obra e o autor. Magnífico, falando sobre ortodoxia humilde, criando coisas, né? Quando você olha para a vida desse homem hoje, é um homem apóstata, alguém que se colocou diante das redes sociais, das mídias sociais, e pediu perdão por todo o seu ensino acerca do Evangelho e se enfileirou nas fileiras do LGBT, mostrando seu apoio, falando que, olha, eu peço perdão a vocês por tudo que eu preguei com relação a ser contrário a isso. Vocês estão certos. Essas coisas, por mais que aparentam sabedoria, piedade, espiritualidade, não podem nos garantir. Se nós não estivermos guardados debaixo da obra meritória de Cristo, nós pereceremos com todos os nossos arcabouços de métodos. Eles vão fracassar e serão falidos. E eu queria, vou falar com o pastor, eu tinha muita coisa ainda aqui para falar, mas eu vou saltar aqui para a conclusão, para a gente não deixar de ter a escola bíblica, a EBD. Concluindo, irmão, a primeira coisa que eu queria trazer aqui como aplicação a nós, nessa manhã, é algo que nos faz, de fato, desfrutar da união com Cristo em gratidão à sua bondade, de forma livre em Cristo, livre para pecar, mas a nossa liberdade cristã. Nós podemos gozar da liberdade cristã porque estamos unidos a Cristo, e unidos a Cristo nós estamos sujeitos à sua palavra, e como Ulrich Zwinglio disse em uma das resoluções das teses de Berna na Suíça, ele coloca exatamente isso: a igreja de Deus nasce a partir da palavra de Deus, e ela está sujeita a lei, não ouve a voz de um estranho. A igreja de Deus nasce dessa palavra e ela permanece nela, sustentada. Nós temos aqui alimento nutritivo para toda a nossa vida. Nossa geração vai passar, nossos filhos vão crescer e vão ser instruídos e instruirão os seus filhos e os filhos dos seus filhos, como tem sido desde o princípio da criação, por meio dessa palavra da esperança de Cristo Jesus. Ela não se esgota. Homens piedosos, homens de envergadura intelectual gigante se debruçaram sobre essa palavra e eles nunca chegaram ao ponto de falar: ufa, cheguei ao topo da sabedoria das Escrituras, alcancei o que ninguém jamais pode alcançar e que não tem mais nada, cheguei lá no final da linha, né? Chegou lá no final das Escrituras, fim. Não. Que nós tenhamos esse entendimento de que podemos desfrutar a vida de união com Cristo em liberdade. A vida cristã não diz respeito a conquistar a aprovação de Deus. Eu queria que você entendesse isso, fazendo coisas, cumprindo regras. Uma das grandes belezas do Evangelho é que eu não posso agradar a Deus com minha mão ou com minhas mãos manchadas de pecado, mas Cristo agradou a Deus por nós, cumprindo tudo o que convém à lei, e agora em Cristo eu posso viver graciosamente em gratidão, uma vida agradável a Deus, que agrade ao Senhor, porque estamos unidos a Cristo. Os ensinos práticos do verso 16 a 19 estão sustentados no poder da obra realizada de Cristo. No verso 20, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se viveste no mundo, vos sujeitais às ordenanças.
O Evangelho, irmãos, não nos permite olhar para a vida cristã em termos de performance. E às vezes nós nos deparamos com isso em muitas áreas da vida, como em nosso casamento, como lidamos com nossos filhos. Nós precisamos olhar para tudo isso debaixo da obra redentiva de Cristo. E que se isso só é possível, duas pessoas pecadoras sob um teto, criando filhos pecadores, isso só é possível pela graça de Cristo aplicada em nós, os méritos de sua obra, porque Ele nos sustenta em todas as coisas. Ele nos sustenta. Por mais que nós lutemos, trabalhemos, para acertar, para ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, você não será perfeito nisso. Você precisará de Cristo. Você precisará de Cristo em todos os momentos e em todas as coisas. A segunda coisa e final é que somente em nossa união com Cristo, na sua morte e ressurreição, é que podemos triunfar sobre o pecado e desfrutarmos verdadeira espiritualidade, verdadeira vida de piedade. Cristo já cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que nos agrilhoava o pecado. Portanto, se nós estamos verdadeiramente em Cristo, se nós estamos verdadeiramente unidos a Cristo, temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Irmãos, eu queria que vocês olhassem para a pessoa e obra de Cristo nessa manhã e visse sua suficiência nele, pois somente nele nós temos recebido todas as dádivas para a verdadeira vida no poder de Deus. Mas também, irmãos, eu queria aqui alertá-los a todos aqueles que ouviram essa mensagem, que estão a me ouvir ainda, que se a sua vida não tem mostrado ou tido o progresso cristão que é esperado daqueles que estão unidos ao seu cabeça, amadurecimento na fé, vitória sobre o pecado, crescimento da imagem e conformação de Cristo no seu caráter, que é o que a gente falou da mostra da vida de Deus na sua alma, você está em perigo. E não é um perigo como que um ladrão te rouba os seus bens aqui, mas é um perigo eterno. Você está num limbo escorregadio e que a qualquer momento os seus pés podem tropeçar e você partir. Porque há fortes evidências de que você está na mesma condição dos enganadores de Colossos, com o corpo alienado da cabeça. Que nós possamos avaliar os nossos corações nessa manhã. Estou antecipando, para a noite. Que nosso coração seja tocado pelo temor, mas também pela doçura do que o Evangelho nos coloca diante de nós. Em Cristo nós podemos, em Cristo nós temos perfeita libertação do pecado e de todas as fachadas de uma religião falsa. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Pai bondoso, te agradecemos por tua palavra, te agradecemos, ó Pai, por esse momento em que fomos tocados pela exposição dela nos nossos corações. Pedimos, ó Deus, que essas palavras não sejam lançadas em terras inférteis, mas em terras férteis, e que, ó Pai, elas produzam frutos para a tua glória, nós possamos olhar o nosso coração por meio dessa palavra. Oramos assim, Pai, pedindo a tua graça para viver isso em nome de Cristo Jesus.